Sub tuum presidium confugimus, Sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes, miles vigias in necessitatem. Bem-vindos ao Bronze Podcast, hoje comigo, Diogo Bronze, e também com o professor Carlos António Bezerra. O professor Carlos António já é a segunda vez que vem ao nosso podcast e também um canal, Glórias de Maria, um canal com um postulado muito bom e interessante. Aproveito também para divulgar, e no fim, se calhar, o professor fará também. Ele tem um curso que podem frequentar online e podem subscrever. Eu vou deixar o link aí embaixo para todos poderem atender, ajudar o apostolado e também beber das aulas que o professor tem lá no seu site. E, portanto, professor, obrigado mais uma vez por estar aqui no podcast. Eu que agradeço, Bronze, o convite e novamente muito feliz, né, de poder estar falando diretamente com você, que é uma pessoa que eu aprendi a admirar, eu acompanho o seu programa também e, como eu disse da outra vez, né, eu tenho uma admiração profunda e totalmente especial pela sua pátria, né, Portugal. Para mim é uma segunda pátria também. Sem dúvida. E Temos eu, muito gosto de tê-lo cá sempre que vier, tenho que dizer. Há aqui muitas pessoas que teriam gosto em falar consigo. Então, eu fiquei muito feliz também de ver que o meu apostolado, ele tem tido uma boa receptividade aí em Portugal. Claro. Isso por si só já é um motivo de muita felicidade para mim, né? Porque Portugal não teve, ao contrário do Brasil, nós não tivemos uma elite intelectual que cimentasse o século XX. Então, é muito mais fácil, a meu ver, pode ser uma opinião errada, mas um brasileiro hoje em dia, porque tiveram o Gustavo Corsão e tiveram os integralistas e os nacionalistas do século XX, nós tivemos Salazar, mas foi muito mais, tivemos Pimenta e pouco mais. Não, há de 3 pessoas, 4 no máximo, e o Uhum. Brasil é uma nação gigante, então é muito. Nós temos um vazio que temos sempre que colmatar com a ajuda dos nossos. Vocês têm a permanência, têm uma série de outros movimentos que, mais ou menos tradicionalistas, editam livros e têm conteúdo. E Portugal está um pouco um deserto na tradição. Isso, mas de certa forma nós, né, aqui no Brasil, continuamos sendo uma espécie de extensão de Portugal. Isso, né, a nossa história é unida. O Brasil, na realidade, né, é uma construção portuguesa. Então nós somos filhos de Portugal e eu sempre falo isso nas minhas aulas, né? Para mim é uma imensa felicidade ter essa origem portuguesa. O que tem de bom no Brasil é o que foi feito pelos portugueses. Ainda há O que, dias no Twitter eu tinha dito, escrevi um tweet bem rápido assim, porque é que custa-me ver portugueses e brasileiros fazerem alianças degeneradas com países anglo-saxónicos quando temos uma sim, cultura riquíssima e poderíamos ter alianças entre Portugal, entre Brasil, Espanha, Itália. É assim. infelizmente, né, houve uma ruptura, né, que aqui no Brasil é celebrada como a independência, né, o Dia da Independência, mas na realidade foi uma grande tragédia, foi uma ruptura e essa ruptura provocou um dano do qual, né, o Brasil não consegue se recuperar. E aí nós entramos numa fase, né, pré-republicana, que na realidade foi toda uma preparação para o governo anticrístico, anticatólico que nós temos hoje no nosso país. O nosso país hoje vive, né, uma crise, como acho que a maioria dos países outrora católicos, né, vivem também. Essa crise de fé. E é aí que nós vamos falar exatamente que uma das causas disso é exatamente o tema da nossa conversa hoje, né, que Exatamente. é o evolucionismo. É uma das causas, né? Exatamente. Professor, eu queria então introduzir o tema. Hoje convidei o professor precisamente para falar sobre evolucionismo e já percebi pela nossa conversa introdutória que estávamos a ter antes de gravar que evolucionismo e darwinismo são coisas distintas. Seria bom
percebermos, e especialmente porque o evolucionismo tem, eu tenho percebido, e posso estar errado, era por isso que eu queria convidar o professor, que o evolucionismo tem este efeito drástico nos totalitarismos do século XX, seja no fascismo, nacional-socialismo, porque soube falar muito em raça e até há católicos hoje em dia que vivem um pouco enganados porque assumem que este contexto e conceito de raça que é uma coisa antiga ou que está no Antigo Testamento e os termos são bem distintos. O termo raça, pelo que eu investiguei, é bem recente e era bom perceber isto, perceber até que ponto é que é legítimo defender uma etnia, mas quando entramos nas questões de raça, o apurar da raça, é que estamos a falar já de uma questão materialista, ateísta. E, portanto, professor, o palco é seu, eu vou fazendo perguntas, vamos falando, mas temos então uma introdução a este problema do evolucionismo, por favor. Então, a primeira coisa importante sobre o evolucionismo, né, o termo evolucionismo, ele é um termo moderno, né, mas é uma ideia antiga. Então, quando a gente fala em evolucionismo, a gente remonta ao século XVIII, né, quando esse termo ele passa a ser utilizado mais ou menos da forma como a gente utiliza hoje, né? Porque, na realidade, antes do século XVIII, a palavra evolução vem de volvere, que é um termo latino, significa simplesmente, né, a transformação de algo sem que esse algo deixe de ser o que é, né? Ou seja, é como, né, o desenvolvimento natural de uma coisa, por exemplo, uma semente, né, que tende, né, tem como potência se desenvolver, se transformar em uma árvore, né? Então, anteriormente, a ideia que se utilizava do termo era essa. Por isso que, a partir do século XVIII, essa conotação de evolucionismo, ela é um tanto quanto falsificadora, né? Porque nós já vimos que, etimologicamente, o termo volvere significa simplesmente, né, é algo que muda, mas no sentido, né, de manter-se, né, na sua essência. O que propõe o evolucionismo, na realidade, é algo mais profundo, e seria melhor chamado de transformismo, porque o que ele propõe é a mudança substancial, né? É uma transformação substancial. E aí é Exato. que entra o aspecto, né, religioso da questão. Então, embora o termo evolucionismo seja um termo moderno, mas essa ideia de transformação, né, substancial, ela é bastante antiga. Me parece que ela vai, né, desde o paganismo mais remoto, e ela vai ter uma espécie, né, de condensação na religião hindu. Uhum. Então, para a gente entender um pouquinho dessa questão do evolucionismo, né, e depois a gente entender a diferença disso para o darwinismo, porque o darwinismo é mais ou menos, né, como uma literatura específica para tentar dar uma capa de ciência para o que no fundo é uma religião. Ok. E é uma religião gnóstica. Então a gente precisa entender um pouquinho do que é o gnosticismo, né, e essa ideia hindu, né, de evolução. Porque isso vai estar profundamente arraigado na modernidade, sobretudo, né, devido à crise da Idade Média, do século XIII, século XIV, né, porque a Idade Média, sobretudo nesse período final, essas ideias transformistas e evolucionistas, né, que o termo não era usado nesse período, né, Uhum. eram ideias já vencidas, ou seja, né, teologicamente, a igreja tinha solidificado a sua doutrina de tal maneira que não se discutia essas coisas, né? Mas isso retornou com a crise de consciência da Europa, que foi consequência da Revolução Protestante e depois da ideia mecanicista, que a gente vai ver como essa coisa toda vai estar relacionada.
Uhum. para dar uma capa de ciência. Então, a gnose, a palavra gnose significa conhecimento, é uma palavra grega, é uma religião que ela, na realidade, né, ela é o substrato de todas as outras religiões, porque, na realidade, né, a religião por excelência é a religião católica, né? O que existem são falsas religiões, e todas estas falsas religiões, elas têm, na sua aparência, aspectos diferentes, mas na sua essência, elas seguem a mesma ideia, né? Então, é a chamada ideia luciferina, né, que foi repelida, né, por São Miguel, quando diz, né, quem é igual a Deus. Uhum. Então, a ideia gnose, da gnose, é uma ideia que pretende fazer da criatura uma divindade. Uma espécie de Então, caminho, não é? Traçar um caminho onde a é, criatura passa de um. É ao fim e ao cabo aquilo que Eva fez. É uma criatura que quer, através exato, de um certo boost ou de uma certa magia, que é, neste caso, o fruto, chegar a um estado. exatamente. E por isso se utiliza a palavra gnose, né? Assim, através de um certo conhecimento. Mas aqui a palavra gnose, conhecimento, ela não tem o sentido, né, que nós aplicamos, né? Nós temos uma mentalidade bem, né, formada pela cristandade, que esse raciocínio que é, né, o raciocínio por excelência aristotélico tomista. Então nós pensamos nas coisas de forma lógica, né? Nós rejeitamos este princípio falso, né, de que uma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo, da mesma forma e sob o mesmo aspecto, que é o que se chama de contradição. Mas para essas pessoas que são ligadas a esse misticismo, eles, no fundo, eles são irracionalistas. Eles não pensam como nós, né? Eles não têm uma visão de conhecimento aristotélico tomista. A visão de conhecimento que eles têm é uma visão de intuição, é uma visão mística, né? E é algo que você não adquire pela razão natural. É preciso que haja uma iniciação, É isso mesmo. porque você só pode adquirir este conhecimento, porque como ele é contrário à razão, ele é irracionalista, você não pode adquirir esse conhecimento pela sua observação dos fenômenos. Você precisa aprender com alguém, né? Então, por isso é que existe todo um aspecto religioso, ocultista, né? E é necessário que seja assim, porque como eles, né, eles têm uma visão de homem completamente oposta ao que nós temos, né? Nós já vamos ver isso, né, que a visão católica de homem é a visão né, de que nós somos um composto, né? Deus criou os anjos, né, uma miríade de anjos instantaneamente. Então os anjos são criaturas simples, né, puramente espirituais. Deus, quando fez os homens, Deus quis que o homem, né, para que ele se reproduzisse, tivesse colaboração entre o próprio homem, né? Por isso Deus criou Eva. Então, os homens não foram criados como a miríade, né? Eles foram criados apenas um casal, para que desse casal viesse toda E logo, e logo aí, uma coisa que eu pergunto aos evolucionistas católicos, porque os outros eu compreendo que não queiram saber da questão, é: então, se há só um primeiro pai e uma primeira mãe, como é que depois temos então as inúmeras raças que se defende que sejam raças, e eu até podemos debater o termo raça, mas que depois começam a dizer que umas são mais perfeitas que outras. Exato, exatamente. Então, a ideia católica, né, que é a ideia da Sagrada Escritura, que desde o princípio deixa bastante claro, né, é o que nós chamamos de monogenia, ou seja, toda a espécie humana ela se origina, né, dos mesmos pais. Então nós temos, né,
Adão e Eva não são figuras míticas, não são figuras lendárias e não são figuras meramente figurativas ou alegóricas. Então, foram pessoas reais, né? Então, quando nas minhas aulas, né, sobre o mundo pré-diluviano, e quando eu falo sobre a narrativa bíblica, né, é preciso ter muita má vontade para querer comparar a narrativa bíblica com os outros mitos, né? Porque os outros mitos, eles são irracionalistas, porque eles vão caindo nesse processo da gnose, né? Uhum. Que é a base do paganismo, né? O paganismo, a origem do paganismo, diz o livro da sabedoria, está na vaidade do homem, este orgulho do homem. Ou seja, esse desejo que o homem tem de consertar algo que ele sabe que está perdido, que está ferido, mas ele não quer a ajuda de Deus. Ele, na realidade, ele quer ser como Deus e acaba cometendo o mesmo pecado de Lúcifer. Então, desde o princípio, né, nós sabemos que Deus criou a espécie humana através de um único casal. Então, é a ideia de monogenia. No século XVIII, veja bem, né, na era iluminista, é que vai se criar a ideia poligenia, né? Então, antes disso, antes do século XVIII, não se pensava nessa tolice, porque é da ideia de poligenia que vai vir depois o darwinismo social e que vai vir também o espiritismo, né, kardecista, que não era nem para se chamar espiritismo, mas se chama assim devido ao livro dele, o livro dos espíritas. Era mais bruxaria. Exatamente, que é o mesmerismo, né? A ideia de magnetismo animal, que ele vai tentar explicar, né? Porque que nesse processo evolutivo, a essência do homem, ela é diferente do corpo, né? O corpo é só uma roupa, né? A gente vê como é que a gente vai retornando aí lá para a cosmologia hindu, E é por isso que você dizia bem que toda essa ideia evolutiva ela bate no século XX e ela vai gerar ideologias como o nazismo. O nazismo está impregnado dessa ideia evolutiva. E é Por curioso quê? que os defensores, desculpe só o parênteses, os defensores que eu no outro dia estive a fazer uma análise do livro de Mein Kampf e estava a dizer precisamente isso, que é incompatível com a fé católica, apesar de ter elementos positivos do ponto de vista social, porque tal como na altura, há 100 anos, estamos a ser escravizados pela dívida e pela comunidade internacional, mas que isso não justifica aceitar o nacionalsocialismo. Então, nesse live havia pessoas que me diziam, não, mas isso é um erro, o nacionalsocialismo não é evolucionista. Eles fundamentam a teoria da raça perfeita na teosofia, que é a mesma coisa, que é o elemento gnóstico, precisamente o mesmo fio condutor. É o mesmo fio condutor, né? Só que eu vou tentar explicar isso daqui, porque Boa. realmente produz uma confusão, né? E é dessa confusão, infelizmente, né, muita gente acaba aderindo, né, a essas ideias nacionais socialistas, né? Muita gente acaba aderindo a ela. Mas o primeiro ponto é que toda a ideologia nacional socialista, ela se baseia, né? Olha como são as coisas, né? Ela vai ter sua origem também ligada ao iluminismo, porque é do iluminismo que vem a ideia da poligenia. Ou seja, né, não havia apenas, né, Adão e Eva, haviam outros pais, né, que deram origem a raças diferentes. E essas raças diferentes, elas, no processo evolutivo, elas evoluíram também de forma diferente, de modo que umas evoluíram mais e outras ficaram mais atrasadas. Esta é que é a ideia central de Arthur de Gobineau, que vai, né, dar o substrato do chamado racismo biológico. Então, o racismo biológico é uma espécie, né, de evolucionismo, né,
com uma espécie de capa científica que é fornecida a partir de Darwin. Então, você tem aí, né, uma ideia racista, propriamente dita, né? Primeiro o racismo biológico de Arthur de Gobineau, depois isso vai ser estendido, né, para o racismo social, que é o chamado darwinismo social, do Herbert Spencer. Então, você tem como pai disso daí o próprio iluminismo, É. né? O próprio iluminismo. Ele no livro é evidente que ele é, que apesar de não parecer, de associarem os movimentos nacional-socialistas à tradição, não é tradicional de todo, apesar de haver essa roupagem. Uhum. Muitas vezes o próprio autor do livro, que eu não digo por causa dos filtros do YouTube, ele vai dizer que vai louvar Martinho Lutero e todos os revolucionários dos últimos 500 anos. Portanto, ele é revolucionário na sua gênese. Não, é um erro pensar que ele é tradição. Porque a essência do evolucionismo é a revolução, né? Então, Exatamente, exatamente. são duas palavras que podem estar juntas aí, né? Porque a essência do evolucionismo é sempre um movimento revolucionário, né? Então, vamos partir primeiro da cosmologia hindu, né? Vamos a isso. Para depois a gente avançar. Na cosmologia hindu, o mundo material, este mundo que nós vivemos, é um mundo que foi criado por uma divindade. Essa divindade é uma divindade que é chamada pelos gregos de demiurgo, ou seria arquiteto, né, o criador da matéria. E essa divindade, ela aprisiona por algum acidente, né, que não é bem explicado, porque dentro desse sistema gnóstico, né, existem várias vertentes. Então, ocorre algum acidente, né, algo que não era para ter acontecido. A divindade primordial, aquela que é o ser, né, ela se desfaz. A gente vai ver isso muito, por exemplo, né, na própria Cabala. Na Cabala tem essa ideia, e ela é mais ou menos, né, explicada pelo Isaac Luria. O Isaac Luria simplifica a coisa, mas ele dá uma visão que facilita a nossa compreensão. Então, imagina se, por exemplo, uma represa que secou, né? Ela secou, mas alguma coisa de água ficou aprisionada em algumas poças, que chamam quiplotes, né? Então, essas poças d'água, elas estão ali envoltas, né, involucradas numa matéria como se estivessem presas, quando na realidade este manancial de água que secou por algum acidente é a própria divindade. Exatamente. Então nós temos aqui um dualismo, né, onde há uma divindade boa que está aprisionada por uma outra divindade má, que é a criadora da matéria, né? É o arquiteto. Não é por acaso que esses filmes de Hollywood, eles utilizam bastante, né, estas simbologias. Você lembra do filme Matrix, né? Sim, sim, O sim. Ma- o Matrix tem tudo isso aí, né? O Matrix tem o arquiteto, né? Que é esse seria este demiurgo, né? Porque na cosmologia hindu, o arquiteto, né, o criador da matéria, ele cria a matéria exatamente para nos enganar. Então, o mundo que nós vimos, que nós vivemos, né, é um mundo falso. É um mundo que eles chamam de Maia, né? É ilusão. Então, tudo o que existe ao nosso redor existe para nos enganar, porque, né, os nossos sentidos, eles estão ligados à matéria corpórea e eles nos enganam. Então, nós, nós devemos, né, desconfiar de tudo, né? Isto foi mais ou menos, né, o pecado de Adão e Eva, porque quando a serpente se apresentou a eles, né, e eles aderiram à mentira da serpente, porque, de certa forma, né, eles julgaram
que Deus os havia enganado, que Deus havia criado um mundo, onde aquilo que havia no mundo era uma ilusão, e que, portanto, Deus mentiu e os enganou. Esse foi o grande pecado de Adão e Eva, né? Ou seja, Sim, julgar que Deus nos engana. Nós sabemos que Deus não pode nem mentir e nem pode nos enganar. Os nossos sentidos não nos enganam. A nossa razão, ela comete erros em função, do pecado original e em função também da nossa própria debilidade, a nossa preguiça de raciocínio, preguiça de investigação, os nossos interesses próprios, uhum, mas não é a realidade que nos engana. Então, na cosmologia hindu, tudo o que existe de matéria é falso e Brahma, que é, a alma do universo, está aprisionada, ou seja, pequenas centelhas que emanam de Brahma. Brahma é como um fogo, e essas centelhas divinas espalharam-se e foram aprisionadas pelo demiurgo, criador da matéria. Então, tudo que existe é simplesmente uma prisão de divindade. exato. Então, por isso que você vai ter o panteísmo, né? O panteísmo, ele é uma consequência do gnosticismo, porque no panteísmo tudo é divino, toda a matéria é divina, e daí vem também a própria ideia de idolatria, né? Primeiro a idolatria aos mortos, o culto aos mortos, depois, quer dizer, todo o culto a tudo que é criatura. É você confundir Deus e criatura. Na doutrina católica, e é por isso que a doutrina católica ela é a única verdadeira, porque você vai ver que todas as outras há esse ponto de contato. Todas as outras falsas religiões, você vai ver esses pontos de contato. É verdade. E a doutrina católica, ela faz uma distinção entre Deus e a criatura, né? Deus não se confunde com as coisas criadas. Deus criou tudo do nada, né? Ex nihilo. Então, não há substância de Deus nas coisas criadas. Então, este aí é o grande problema da cosmologia hindu que vai se espalhar pelo mundo. Como é que isso se espalha pelo mundo, né? É interessante quando a gente estuda a história da filosofia Uhum, e a gente percebe que a origem, do povo hindu é mais ou menos a mesma origem do povo grego. Você tem ali os indo-europeus, mas, no certo. entanto, você vai seguir caminhos completamente diferentes. Porque a cosmologia grega, a mitologia grega, embora esteja impregnada de paganismo, ainda você consegue compreender algo que está mais próximo do racional. Por isso é que vai gerar a filosofia, né? A mitologia grega ela vai ser como uma espécie de base para depois o pensamento grego chegar até, a filosofia. O que não vai ocorrer, no mundo hindu. No mundo hindu nunca vai ocorrer uma filosofia. Eles vão viver nesse gnosticismo até hoje, o que vai acabar gerando, a ideia de castas. Sim, Então, exatamente. Não há a ideia, desenvolvimento. exato, a ideia de castas é uma ideia de evolucionismo, mas esse evolucionismo fixa, porque você tem partículas de Brahma, centelhas divinas, aprisionadas na matéria, então partes que emanaram da cabeça de Brahma formam uma casta, partes que emanaram do peito de Brahma formam uma outra casta intermediária, e você vai ter uma casta mais, baixa, que são justamente a que emanaram dos pés de Brahma. Então, isto na Índia é fixo. Então, isso não se movimenta. Essa vai ser a diferença para o budismo, por exemplo,
Porque o Siddhartha, o Buda, ele vai ser uma espécie, né, de herege desse sistema de castas. Ele vai divergir disso, né? Então, ele vai pregar a evolução através da libertação desse mundo de ilusão, que é Maya, atingindo o Nirvana, a iluminação final. Ou seja, é o mesmo que dizer que nós estamos aqui vivendo um mundo que é todo ele falso, né? Que nós não podemos confiar nos nossos sentidos e, portanto, não podemos confiar na nossa inteligência. Essa ideia, ela vai chegar na Grécia também, né? Mas é evidente que os gregos não vão se conformar com isso, né? Porque os gregos eles vão buscando as causas, né? Porque uma das coisas, né, que o mundo moderno, por ter abraçado essa cosmologia hindu, nega é justamente a causa das coisas, né? E os gregos eles vão em busca da causa das coisas. Então, Exatamente. primeiramente, eles vão partir de uma ideia de causa natural. Os primeiros filósofos gregos, né, são chamados naturalistas. Eles vão, né, partindo ali da escola da Jônia, onde eles vão buscar a causa de todas as coisas através dos próprios elementos da natureza, né? Uns vão atribuir ao fogo, outros à água, né? E aí você vai chegando num crescimento natural, né? Que aí a gente usa o termo melhor, né? Que é um progresso intelectual, né? Não uma evolução intelectual, mas um progresso intelectual, até que a gente chega finalmente em dois filósofos muito importantes, né? O Heráclito e o Parmênides. São chamados pré-socráticos. O Heráclito de Éfeso, ele vai seguir essa ideia gnóstica da mudança, né? A mudança contínua, que vai ser a base do evolucionismo, da ideia evolucionismo. Ou seja, né, as coisas não são. As coisas simplesmente elas são um eterno devir. Sim. Os pré-socráticos eu aconselho toda a gente, há um livro muito bom que nós em teologia no primeiro ano estudámos, que é precisamente o livro dos pré-socráticos, que condensa, eu depois passo por aí o editor, Exatamente. é, Havia toda uma influência, né, religiosa também nos pré-socráticos, sim, né? Havia influência órfica, porque embora os gregos tivessem o culto aos mortos, os gregos tinham também essa religião oficial de Estado, né, dos seus deuses protetores das suas cidades, né, que é esse panteão do Monte Olimpo, mas também havia também as religiões de mistério, que essas religiões gnósticas, né, na Grécia era chamada de orfismo. uhum, Então havia muita influência do orfismo dentro do pensamento que começava a se formar como pensamento filosófico na Grécia. Então o Heráclito de Éfeso estava, né, completamente influenciado por essas ideias. Então o grande problema do Heráclito era afirmar que as coisas mudam, né? É evidente que as coisas mudam, há um movimento, né? Mas para o Heráclito as coisas ao mudarem elas deixavam de ser o que eram antes. Então havia uma mudança, né? mas nunca uma permanência, não há uma essência. Não há uma essência, exatamente. Não há uma causa formal, né? Não há uma causa substancial. Bom, este é um princípio que já é absolutamente contrário, né, ao princípio da revelação que nós sabemos, né? Porque há uma causa formal, há uma causa substancial nas coisas. Ou seja, Deus não criou algo que estivesse sempre, né, num Exatamente. processo constante de transformação, que a gente chama de transformismo, porque é isso, né, é a mudança da substância da coisa. Ela nunca é o que ela é sempre um devir, né?
E então isso é contrário à nossa fé, né? Porque nós sabemos que Deus criou, criou as criaturas e criou-os com uma finalidade. Então nós temos também, né, a nossa causa final. A ideia do Heráclito negava ambas as coisas, tanto a sua causa formal, causa substancial, quanto também a sua causa final. Então, quem vai procurar corrigir o Heráclito vai ser o Parmênides, né? O Parmênides vai apresentar uma solução e vai chegar mais perto de Deus. Por isso é que a gente fala que o Parmênides, né, é o pai da metafísica, porque ele vai sair dessa questão, né, do naturalismo, né, da physis, dos primeiros filósofos jônicos, e vai elevar essa ideia a partir de uma causa que está acima da própria natureza. Então ele vai ter uma ideia de Deus, né? Aí é o primeiro filósofo grego, assim, por assim dizer, né, que vai ter essa ideia de Deus. Mas ele vai cair também no erro oposto, né? O Heráclito dizia que tudo muda o tempo todo, E ele diz que é e estático, exatamente. o Parmênides, né, tudo é estático, né? Então, na realidade, as coisas mudam, né? As coisas elas têm um desenvolvimento, né? É claro que isso vai ser ajustado, sobretudo por Aristóteles, né? Aristóteles é que vai, por isso é que é o suprassumo da filosofia, né? Aristóteles, ele é que vai ajustar isso aí tudo. Porque até Platão ainda havia muito ainda de orfismo e de gnose em Platão, né? Então, a ideia do mito da caverna do Platão está É impregnada, tudo isso, exatamente. tá impregnada dessa ideia de gnose. Então, nós estamos fazendo uma construção histórica aqui, né, para dizer o seguinte, né? Tudo isso daí havia sido superado. Por isso que se diz que nosso Senhor Jesus Cristo nasceu na maturidade dos tempos. Porque nós tínhamos caminhado, né, com a filosofia grega até chegar a este ponto de que essas falsas crenças, que na realidade elas não têm um suporte racional. Olha, Deus nos fez com inteligência, né? Nós somos criaturas racionais, né? Deus não fez, não nos fez com uma inteligência que nos enganasse. Nós nos enganamos porque nós queremos nos enganar. Mas se nós seguirmos a reta razão, É. nós vamos chegar à verdade, né? Assim como chegou Aristóteles, né? É claro que é um caminho árduo, não é fácil, é bastante difícil, e é por isso que, né, foi percorrido um caminho longo até chegar a Aristóteles, e nem todo mundo tem o gênio de Aristóteles, né? Mas ele mais ou menos que deixou a coisa, né, Composta, sim. prontinha. Deixou a coisa prontinha ali, entendeu? Não tem muito mais para se inventar. O que ocorre é que acrescentou-se a essa busca, né, da filosofia grega, que culminava com o gênio de Aristóteles, acrescentou-se a isso a revelação, né? Porque a revelação é além da metafísica, né? Já vamos para a teologia sagrada, e é evidente, né, que os pagãos eles não poderiam conhecer essas coisas, né? Essas coisas nós só conhecemos pela revelação divina. Então, por isso que nosso Senhor Jesus Cristo nasceu no momento preciso da história, e aí são os primeiros padres da história, né, sobretudo Santo Agostinho, que vai fazer com que essa coisa, né, da revelação ela se explique perfeitamente bem, se coadune perfeitamente bem com a filosofia grega. E aí nós tínhamos superado, né, todo esse paganismo. Então nós vamos ter a conversão do Império Romano. O Império Romano, os romanos eram inteligentes, né? Eles percebiam, né, que havia havido uma decadência da filosofia desde Aristóteles, por causa das guerras constantes, né, até chegar no estoicismo. Então havia assim todo um processo também, porque a filosofia, ela não é como dizem os modernos, porque os modernos estão impregnados de evolucionismo, né? Tudo muda, tudo tem que mudar, tudo tem que se transformar, inclusive a filosofia. Então, para eles, a filosofia também nunca atinge uma verdade, né? A filosofia está sempre em busca de uma verdade que nunca vai alcançar. Na realidade, não é isso, né? Na realidade, a filosofia
ela alcança uma verdade que é o seu limite, né? Mas ela não pode alcançar toda a verdade, né? Porque toda a verdade excede a razão humana. Então, a razão humana ela necessita de um complemento, esse complemento é a revelação divina que nós aderimos, né? Nós damos plena adesão pelo ato de fé, porque quem nos revelou é a pessoa divina, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, Deus encarnado, nos revela. Então, mas as verdades reveladas por nosso Senhor Jesus Cristo estão em perfeita consonância com a filosofia grega, né? Então, tudo isso E se aí... calhar era importante também, professor, porque de facto há esta história do cristianismo que há uma revelação de Deus numa época concreta da história em que Deus quis revelar e o homem pega nessa história e o que faz é colocar-se aos ombros dos filósofos e das pessoas de valor do seu tempo e elevar a revelação, aliás, utilizar a filosofia e o pensamento humano para compreender a revelação na sua plenitude. Mas, ao mesmo tempo, a gnose e as religiões babilónicas e o misticismo continuam a existir em paralelo. Nunca, e aliás, mesmo o cristianismo, desde a sua, ahm, desde a sua incepção, desde que Nosso Senhor nasceu, que o cristianismo é bombardeado com isso. E as grandes Exatamente, heresias são sempre agnósticas. exatamente. Exatamente a história, né, do cristianismo, ela começa primeiro pela perseguição física, né, imposta pelos inimigos de Deus, e depois essa perseguição física, ela vai com o sangue dos mártires, né, ela vai gerando, né, aumentando, né, a fé, vai dando frutos, então aí a perseguição passa a ser pelas heresias. Então nós vamos ter as heresias gnósticas, né? E essas heresias gnósticas, elas vão penetrar dentro do cristianismo já nos primeiros séculos, né? Então, por exemplo, nós temos o caso de Marcião, né? O Marcião, ele vai procurar introduzir a heresia gnóstica dentro do cristianismo ao afirmar, né, essa ideia dualista de que o Deus do Antigo Testamento é esse demiurgo. Então ele vai buscar lá a cosmologia hindu, né? É esse demiurgo, Deus mau, que aprisiona o homem. E aí você tem o Deus do Novo Testamento, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que vem revelar ao homem como se libertar desta prisão que é a matéria. Sim. Como se fosse o Então, anjo, como se fosse Lúcifer. é por isso que é muito fácil se verificar que aqueles evangelhos ditos apócrifos, né, Exatamente, era isso que eu que queria foram, tocar. que foram encontrados lá no Egito e na Guia Hamadi, é muito fácil identificar que eles são falsos, por isso são apócrifos, né? Embora eles tenham certa antiguidade, são autênticos, né? Mas eles são falsos por quê? Porque eles estão impregnados dessas ideias gnósticas que são próprias, Exato. né, do segundo século. Ou seja, eles não poderiam ter sido escritos pelos aqueles que viveram contemporaneamente a nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles têm, né, nos apócrifos, eles têm evangelhos atribuídos a Judas, a São Tomé, Também, Santa Maria Madalena, né? Mas quando você lê esses evangelhos, você vê que eles estão impregnados dessas ideias gnósticas que estavam no cristianismo do primeiro e segundo século, né? No caso do Marcião, é logo já de início, né? Porque Marcião viveu ali muito próximo, né, dos primeiros padres da igreja, né? Então a coisa já começa muito aí. Depois ela vai chegar aos maniqueus, né, que vai ser mais tarde combatido por Santo Agostinho. Embora Santo Agostinho, mas você vê que é a mesma coisa, é o mesmo dualismo, né? É sempre essa ideia que vai depois chegar até os albigenses, né? Onde vai ter essa heresia albigense dos cátaros, né? E por isso vai ser necessário uma cruzada contra eles. Porque toda a ideia gnóstica, primeira coisa, né? Ela é extremamente, ela é irracionalista,
né? Porque ela é contrária à razão, ela é contrária à vida. Por isso é que os cátaros pregavam, né, o suicídio, O suicídio. os budistas também, né? A Essa emulação que ideia, eles fazem, sim. sim, essa ideia do nirvana e tal, né, de alcançar a iluminação final, né? Nós temos vários casos, né, de monges budistas que eram enterrados vivos, né? Eles eram enclausurados em estátuas do Buda e ali eles ficavam, né, enterrados vivos, para tentar buscar essa libertação dessa matéria, né? Então você tem isso presente em todas as antigas religiões. Por isso é que a ideia evolucionista ela é essencialmente uma ideia gnóstica e é uma ideia luciferina, né? Porque ela pretende fazer do homem uma divindade. Agora, o problema é que no mundo antigo, o mundo era governado de fato pelo demônio, o demônio tinha o senhorio do mundo, o povo pagão, eles ainda não tinham tido a revelação, com exceção do povo eleito, eles tinham algo da revelação que tinha sido deformado pelo paganismo, né? Mas eles não tinham tido ainda o Redentor. Quando nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, era um momento em que os próprios pagãos ansiavam pela redenção. Eles sabiam, né, que era necessário, né, porque, na realidade, todas as divindades do paganismo elas eram aterradoras, né? Certo. Eles não amavam seus deuses, eles temiam seus deuses, né? Eles tinham muito medo de serem abandonados, de serem traídos pelos seus deuses, de serem entregues nas mãos dos seus inimigos. Então, por isso eles faziam as oferendas, faziam os cultos e tal. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele desmascara o demônio, né, e vence esse paganismo. Agora, o problema é que nosso Senhor Jesus Cristo, ele apresenta, né, uma realidade que é extremamente desconfortável para nós. Porque o que nós temos aqui, nesse mundo que nós vivemos, não é uma ilusão, né? Não é que Deus nos enganou, mas é que nós, por culpa própria, nós nos colocamos aqui numa situação em que o que nós fizermos aqui, né, vai depender da nossa eternidade. Então, os gregos compreenderam que há uma eternidade para o ser humano, né? Porque o ser humano ele é um composto de corpo e de alma. A alma é aquilo que dá movimento, né? É aquilo que anima, é a vida em si. Mas os gregos compreenderam que havia algo mais no homem, porque, né, todos os seres orgânicos também são assim, Uhum. são vivos, possuem alma também, mas o homem possui uma alma espiritual. Essa alma espiritual é o que faz o homem, né, ser a semelhança de Deus, ou seja, essa capacidade que nós temos de pensar, essa capacidade que nós temos de raciocinar, né? Nós pensamos por raciocínio. Esta é uma diferença entre nós e os anjos, e foi por essa razão que Deus teve piedade de nós e não teve dos anjos, né? Porque os anjos não pensam por raciocínio, os anjos pensam retamente. Então, quando os anjos se revoltaram contra Deus, eles sabiam todas as consequências, né? Nós não, nós podemos cometer erros e podemos nos arrepender. Os anjos não se arrependem, os demônios não se arrependem jamais. Então, Deus se apiedou do homem, prometeu um homem, então, um redentor, né? Porque nós não fomos criados para este mundo, né? Deus, quando criou Adão e Eva, ele queria que Adão e Eva vivessem neste paraíso, Uhum. que era este mundo, né? Mas ia dar a eles algo, né, muito superior a este paraíso, que era, né, a presença de Deus, né, a visão beatífica e participar dessa vida sobrenatural de Deus. Isto iria acontecer, né? Então, era uma questão de tempo.
Deus deixou apenas uma única prova para eles, né? Não comer da árvore da ciência do bem e do mal. E eles não passaram nessa prova. O fato deles não terem passado nessa prova é porque a gente pensa pouco, né, no tamanho do pecado É de Adão verdade. e Eva. A gente pensa assim, mas comer uma fruta só, né? Mas a fruta, na realidade, né, ela carrega nela toda uma simbologia, porque, na realidade, o pecado, primeiro foi duvidar de Deus, achar que Deus mentiu e acreditar que nós somos deuses também. Então, foi uma coisa gravíssima Uhum. e por isso nós merecemos o castigo. Mas Deus se apiedou de nós e nos concedeu, né, a possibilidade de redenção. Então, daí porque é muito importante, né, a redenção. Essa redenção ela só pode se dar através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, do sacrifício do Calvário. Os evolucionistas acreditam que o homem é redentor de si mesmo, né? Que o homem não precisa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo seria para eles uma espécie de iluminado que teria ensinado algumas lições, mas secretamente, ocultamente, teria ensinado a uma certa elite, né, a maneira correta de se libertar dessa prisão. Então, esse é o pensamento dos cristãos Sim, gnósticos, sim. né, desses primeiros É, hereges. é necessariamente essa. Quando se pensa no evolucionismo, e se o evolucionismo remove a questão de Deus, ou coloca Deus como esse demiurgo inalcançável, a conclusão necessária é que o homem, para se salvar, tem que ser através de uma via iluminativa. Porque se não Exato, há redenção de Cristo, das duas uma, ou há sacrifícios, que como existia no Antigo Testamento, aos mais variados deuses, que eram demónios, ou até mesmo ao Deus revelado do Antigo Testamento, que sim, Deus, por se compadecer do homem, já se revelava antes e já pedia ao povo escolhido os sacrifícios na altura própria e feitos da maneira correta, daquela maneira, não de outra. Mas depois da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, voltarmos a esta via iluminativa, e a gnose é basicamente isso, é precisamente isto, até mesmo, aliás, eu diria que o modernismo do Vaticano II é a mesma situação, que é é, o Deus da medievalidade de há 500 anos, mau, que só se falava em pecado, e a igreja que só falava em pecado, já não é o nosso. O nosso agora é viola e exatamente, cantar exatamente, música, porque o Deus antigo, o tal exatamente. demiurgo antigo já não existe. E, portanto, É, a tentação do modernismo acaba por ser a mesma, não é? E tal, exatamente. Esta é a chamada crise, né, da consciência europeia, da modernidade. Porque, né, o problema que se apresenta para nós com o sacrifício de Nosso Senhor na cruz, né, é que Nosso Senhor mostrou que o caminho para a salvação não é fácil, é um caminho árduo, né? É necessário que nós, porque o pecado original, ele desordenou completamente, né, as nossas potências da nossa alma, né, a nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa parte sensível, ficou completamente desordenado isso tudo. Houve uma espécie de revolta, na qual, né, a parte sensível ela busca dominar a parte intelectiva. E dominando a parte intelectiva, ela põe a vontade a seu serviço. Então, por isso há uma tendência no homem, que é muito mais, né, acentuada, em buscar as coisas prazerosas do que buscar as coisas realmente que são verdadeiras e que são, né, ligadas mais propriamente ao objetivo próprio da nossa inteligência, que é a verdade. Então, nós temos uma profunda preguiça,
né, de buscar as coisas que são úteis e boas e temos prazer imenso nas coisas que são inúteis, né? Então, esta desordem que São Paulo dizia, né, dessa luta entre o espírito e a carne, né? Mas não quer dizer, como os gnósticos, né, que para os gnósticos o espírito é uma outra coisa e o corpo é uma prisão, são inimigos, né? Não é isso o que nós estamos dizendo aqui. O que nós estamos dizendo é que simplesmente há uma ferida provocada pelo pecado original que desordenou o homem, né? Fez com que as nossas potências inferiores se rebelassem contra as potências superiores. Isso nos coloca diante de um problema muito grave, porque torna a nossa vida, né, difícil. Porque para a gente viver retamente, a gente precisa não pecar. O pecado, ele é justamente um produto desta desordem, porque Exatamente. todos nós buscamos um bem, né? A nossa vontade, ela se move sempre em direção a um bem, né? O problema é que este bem desordenado, né, ele muitas vezes ele vai se colocar acima de um bem maior. Por exemplo, né, o ladrão, quando rouba alguma coisa, ele quer um bem, mas ele coloca o seu interesse pessoal, que ele deseja aquele bem que ele vai subtrair do outro, né, ele coloca isso acima de um bem maior, que é a justiça, né? Porque nós temos as virtudes, né, as virtudes cardeais, né? Nossa inteligência se move em Exatamente. direção à verdade, precisamos da prudência. A nossa vontade se move em direção ao bem, mas nós precisamos da fortaleza. E o nosso sensível se move para o belo, mas a gente precisa da temperança. E acima de tudo isso, nós temos a justiça. A desordem entre essas coisas é que leva ao pecado, né? É mais ou menos como aquele marido que trai a esposa, porque se deixou levar pelo sensível, né? Quando a razão dele dizia que o que ele estava fazendo era errado. Todos nós temos, né? A própria lei natural, ela nos acusa, né? Quando nós vamos cometer um pecado. Só que nós nos deixamos levar pelo sensível. E depois, feito isso, a gente vai usar a nossa, né, inteligência para justificar o nosso ato pecaminoso, né? Então, este aqui é o grande problema que nós vivemos nessa vida, né? E para viver corretamente, nós precisamos seguir aquelas virtudes evangélicas, que não são fáceis, né? Não, a primeira delas, né, é a obediência. Então, é preciso saber obedecer. É preciso saber obedecer. Segunda delas, né, que é dificílima, é a castidade. É conter, né? É conter essa libido, é conter essa concupiscência que parece que nos queima, né? Parece que vai nos incendiar. E depois procurar também, né, buscar a pobreza. A pobreza é um bem, a pobreza é um meio de salvação, é um caminho para o céu. Isso quer dizer, não é que a gente deve buscar a miséria não, mas é que a gente deve ser desapegado, né, dos bens deste mundo. Então, na Idade Média, né, o homem medieval, como não havia um desenvolvimento técnico-científico acentuado, né, a vida medieval era uma vida estagnada. Isto era bom, né, porque buscava-se, de fato, aquilo que é mais importante, que é a salvação da alma. Porque o homem compreendia, primeiro, né, que nós temos uma eternidade pela frente. Já pela própria filosofia grega, né, ou seja, pela razão natural, Uhum. nós já compreendíamos que a nossa vida não termina com a morte. Não somos como os animais, né? Porque nós temos uma alma que ela é espiritual. Então, aquilo que é espiritual excede a matéria, né? Se nós conseguimos pensar fora do tempo,
se nós nos preocupamos, se nós, né, pensamos no passado, pensamos no futuro, é porque nós estamos, né, nós temos uma capacidade que excede aquilo que é material. Logo a nós sobrevivemos à morte do corpo, há uma separação, né? Então, nós temos uma eternidade. E nosso Senhor Jesus Cristo coloca diante de nós duas eternidades: ou o sofrimento eterno no inferno, ou, né, a felicidade eterna diante de Deus. Que foi para isso que Deus nos criou, né? Deus nos criou para Mas esta isso felicidade. não é suficiente. A maior parte das pessoas prefere, obedecer a esquemas até mais complexos, porque de facto a revelação de Cristo é muito mais simples do que alguns que pretendiam, Sim, sim. e por ser simples é rejeitada por muitos. Aí eles vão buscar, né, essa cosmologia mítica que leva, né, à crença em extraterrestres, né, e as coisas mais absurdas, como por exemplo, né, o kardecismo, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E por quê? No final da Idade Média, né, essas exigências dessas virtudes, né, evangélicas, porque realmente são exigências pesadas, né? Ter obediência, ter amor à pobreza e se manter casto, né? É por isso que tinha, né, a sociedade medieval era uma sociedade de ordem, né? Sociedade de ordens, no sentido de que havia, né, estados de vida determinados. Ou você era um religioso, ia viver a sua vida castamente, ou você ia ser um pai de família, né, e ia conter a sua concupiscência, porque a função do casamento não é trazer felicidade para o homem e para a mulher, Exato. isso é consequência. Mas a função do casamento é justamente, né, primeiro, procriação, né, almas para Deus, e controlar, assim, a sua concupiscência, que é muito difícil ao homem viver castamente se ele não tiver uma vida religiosa, se ele não for um religioso, não tiver sob uma ordem e sob uma disciplina religiosa, sob uma regra religiosa. Muita gente, né, que vivia na nobreza, e a nobreza era, né, um outro estado de vida que era mais ligado ao militarismo, Uhum. né? Era mais ligado ao combate, né, à defesa, né, desta ordem, né? Porque isso é que é a paz, né? A paz é a defesa da ordem, Exatamente. e para se manter a ordem estabelecida é necessário estar preparado, né? Então você tinha a nobreza que era responsável por isso. Muitos nobres viam logo que seus filhos não davam para as armas, né? Então estes iam buscar vida religiosa, né? Vários casos na Idade Média de reis que abandonavam tudo para se tornar religioso, né? Para seguir a vida religiosa. Não o clero secular, mas o clero regular. Iam virar religiosos, né, de mosteiro mesmo, né? Monges, né? É verdade. Tem vários casos desse. Isso é uma outra E mentira quando se diz que a sociedade medieval era estática, né? Que não se movimentava, né? Claro que sim, né? Só que era uma sociedade de estados de vida. exatamente. Você determinava o seu estado de vida. Ou você vai ser um pai de família, ou você vai ser um religioso, ou você vai ser, né? Aí, no caso, existia a nobreza, né? Que era determinada pelo próprio sangue, né? Exatamente. O problema foi que, no final da Idade Média, né, surgiu uma categoria de homens revolucionários, né, que pensaram que estava na hora de superar, que isso é um grande problema, né, da mentalidade evolucionista, é não se conformar com as coisas como elas são. Por isso é que eu digo que o termo evolucionismo e o termo revolução são coisas que São andam os juntas, mesmos, né? é verdade. Porque é aquela pessoa que não se conforma com as coisas como elas são, né? Então ela quer sempre mudança, quer mudança o tempo todo, né? Pouco importa, né, se essa mudança vai representar um bem. Para eles, a mudança em si já é um bem, né? Então aí surgiu uma mentalidade que nós chamamos de humanismo, né? São os humanistas, né?
Esses humanistas é que vão negar aquelas verdades que já estavam prontas, né? Não precisava ficar inventando mais nada, né? Mas eles vão fazer isso por uma espécie de revolta contra estas exigências do espírito. É uma revolta da própria carne, né? A carne agora, ela quer se libertar dessas exigências espirituais. Por isso é que eles vão ter a igreja como aquela madrasta, né? Aquela tirana que exercia um governo tirânico de prisão, né? Aprisionando o homem, para que as pessoas não vivessem os prazeres da vida, né? Sabe o que é curioso, professor? É que eu ainda estava a pensar nisso, até foi ontem, depois de acabar o podcast, e eu só imaginava aquele meme, não sei se sabe, aquele desenho que é um meme, que é um homem que está com dificuldade em carregar em 2 botões. E nos filmes em Hollywood, nós vemos filmes que dizem que a igreja proibia tudo e a Idade Média não se podia fazer nada e esse trauma ficou na humanidade, a trauma. É, E depois temos os outros filmes que dizem que a Idade Média era só era álcool, sexo, tudo. Então nós ficamos sem saber afinal qual é a realidade. E a realidade não é esta, a realidade é a vida não, das pessoas é difícil, as pessoas exatamente, são exatamente. tentadas É. e havia de tudo, como hoje há de tudo. Sim, E sim, sim. Nem, né, não podemos nem cair no excesso, né, da lenda negra e é, também não cair naquele excesso do romantismo também. exatamente. É claro que o ser humano sempre teve, né, suas fraquezas e tal. Então a Idade Média teve muitos momentos que foram muito ruins, né? Mas a glória da Idade Média está justamente, né, nessa compreensão de que o essencial não é este mundo, né? Não é que este mundo seja ruim, né? Os medievais não pensavam neste mundo como algo ruim. Isto também é um outro erro dos modernos, né? E os modernos é que vão também atribuir esta mentalidade, sobretudo o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II vai atribuir essa mentalidade aos medievais, como se os medievais eles rejeitassem todas as coisas desse mundo aqui e quisessem viver, né, de privações. Não é verdade, né? Não é verdade. Houve momentos ruins durante a Idade Média, né? Agora, os homens medievais, eles viviam as coisas deste mundo, mas, né, sempre pensando né, em tirar proveito das coisas deste mundo em função da vida que viria depois, da vida eterna, né? Exatamente. Não usufruir dos bens pelos bens, mas usufruindo destes bens, mas sempre com o pensamento na eternidade. Esta é a maneira certa de se viver. E é por isso que na Idade Média, né, não houve esse progresso técnico, científico e tal. Não é porque o homem da Idade Média fosse incapaz de pensar, era porque simplesmente essas coisas não eram mais importantes, né? Uhum. Era, E era mais a própria importante. moral travava a loucura da tecnologia e o desenvolvimento. Lá está, mais uma vez voltamos a bater no mesmo, o iluminismo e até o mesmo esta noção evolucionista, que é a mesma, o iluminismo anda a cavalo desse evolucionismo, ou vice-versa, talvez, não sei. A verdade é que as pessoas travavam, porque sabiam que nem tudo convinha. E hoje em dia, desde que algo pareça bom e seja uma descoberta nova, então é adotado. E Exatamente. mesmo que destrua a vida das pessoas, mesmo que as pessoas passem a sofrer com isso, então, mas vamos fazer na mesma e vamos vender e criar. E é por isso que nós temos uma visão, né, de tradição, né, em um sentido muito bom, que não é o mesmo sentido lá dos perennialistas, né? Nós temos uma visão de tradição no sentido de coisas que realmente, né, são coisas que são verdadeiras, e aquilo que é verdade, aquilo que é verdadeiro, né, permanece. Então, nós não sentimos necessidade de transformações, de mudanças constantes, né? Uhum, uhum, Hoje nós chegamos num ponto que essa necessidade, né, que é uma consequência da mentalidade, primeiro da Revolução uhum, Industrial, né, exatamente. de fazer com que o homem se tornasse consumista e se cansasse muito facilmente das coisas, né,
e está sempre buscando novo, 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 e aí nós vamos ter toda uma revolução no comportamento do homem, né? Os medievais não, os medievais eles produziam coisas boas, né? Coisas duráveis, porque não havia mentalidade consumista. Se não há mentalidade consumista, também não há mentalidade competitiva. Isso é próprio do liberalismo, né? Uhum. Se não há mentalidade competitiva e as coisas são duráveis, há uma certa estabilidade. Aí em Portugal, eu fui no Palácio dos Guimarães, né? Aí tem um castelo ali e tem um Palácio dos Guimarães. E uma coisa que me impressionou bastante, né, foi que a pobreza do castelo, né? Porque você pode pensar assim, né? O mundo medieval era um mundo de extremos, né? Então você tinha uma nobreza muito rica, muito poderosa, e você tinha lá, né, o servo da gleba vivendo na extrema miséria. Na realidade, não era nada disso. Na realidade, não havia essa distância toda entre um e Exatamente, outro, não, exatamente. né? A vida dos nobres era bastante simples, a vida era dura para todos, né? E a vida dura não é um demérito, né? Pois não, A vida ser dura. A vida ser dura nos torna fortes, né? certo. Hoje, por que que os homens hoje são tão efeminados, né? Porque justamente a vida moderna é uma vida de moleza, né? É verdade. Tudo é muito prático, tudo é muito cômodo, né? Tudo muda o tempo todo e as pessoas elas não têm mais noção do que é tradição no sentido, né, no sentido pleno da palavra, né? Sim, sim. A estabilidade é uma coisa que eu digo algumas vezes, é, parte do ser ou querer tentar ser, porque é preciso não esquecer que estamos também, pelo menos falo por mim, contaminados por este mundo, então estamos nele e temos alguns defeitos com que crescemos. Eu falo por mim, cresci na Europa liberal, com todos os vícios de ser filho único, de uma família ateísta, e portanto os problemas ou os vícios estão cá, mas a tentativa, depois de percebermos e de Nosso Senhor nos chamar à verdade e nós começarmos a tentar viver de maneira a construir um caminho para o céu, é que construindo um caminho para o céu pela tradição implica, antes de tudo, estabilidade. E às vezes vejo, mesmo na tradição, pessoas que hoje fazem uma coisa, amanhã fazem outra coisa, amanhã fazem outra coisa, que era aquilo que eu fazia antes de conhecer a tradição, e é própria, como o professor acabou de dizer, desta modernidade de hoje, porque somos estimulados ao consumo, somos estimulados a mudar o que fazemos, e esta estabilidade é tão necessária e essencial, e de facto nos tempos antigos era muito mais fácil ser estável, escolher uma É, profissão, exercer uma profissão, porque as pessoas tinham profissões. Hoje em dia nós trabalhamos em qualquer coisa. É, hoje em dia nós não temos uma profissão, né? O que nós somos isso é uma consequência, né, do próprio humanismo, né? O humanismo ele começa com essa negação da essência das coisas, né? São chamados, né, os universais, né? Aquela má filosofia do Guilherme de Ockham, chamada navalha de Ockham, né? uhum, Então, vai negar que existe essência nas coisas, chamado nominalismo, né? Isso aí vai provocar a primeira vitória dos inimigos da igreja, né? exatamente. Porque essa é a derrocada do pensamento medieval. Porque é nesse momento, né, em que não se valoriza mais as coisas, porque já não se crê na essência das coisas, se crê apenas nas aparências das coisas, né? Exatamente. Então se vai valorizar justamente, né, o comércio. É justamente, né, uma das causas da crise medieval, é esse crescimento comercial que vai dar nessa classe chamada burguesia, Uhum, né? E uma burguesia não só de comerciantes, mas de especuladores financeiros. exatamente. Aí vai surgir todo esse sistema financeiro maligno, né, usurário, desonesto, que aprisiona o mundo até hoje. Então, como consequência, logicamente, você vai ter, né, um crescimento comercial. A gente usa uma figura para demonstrar isso, né,
uma parábola da própria natureza, né? É chamada poda apical. Você tem uma árvore, né? A árvore cresce sempre em sentido vertical. É necessário fazer poda na árvore. O bom jardineiro, ele sabe que se ele fizer a poda na árvore em cima, né, a chamada poda apical, esta árvore ela vai crescer para os lados, ela vai ficar frondosa e vai ter logo, evidentemente, uma aparência bela, mas ela não cresce mais para cima e ela tende a morrer. Uhum. Então foi mais ou menos esse fenômeno o que aconteceu no fim da Idade Média, né? Porque esta árvore é mais ou menos a humanidade que buscava Deus, né? Crescendo no sentido vertical. E o que fazem os humanistas é cortar essa relação com Deus. E aí você vai ter, de fato, um progresso, porque essa árvore vai crescendo para os lados, né? Exatamente, no Vai horizontal. ficando frondosa, mas ela está fadada à morte, porque ela já não tem mais uma relação com Deus. Então nós temos aí um mundo antropocêntrico. Este mundo antropocêntrico ele vai entrar num sistema revolucionário do qual ele não vai conseguir sair mais, né? Que Não vai mata, conseguir. mata a própria revolução, agora come-se a cada 100 Exatamente. anos, vai engola a revolução anterior. Porque a revolução ela vive disso, né? Ela vive. É por isso que a revolução devora seus filhos. Isso geralmente acontece, né? Porque tem revolucionários que eles mesmos não aguentam o ritmo da revolução. Porque a revolução não cessa, né? A revolução ela começou no céu com Lúcifer e ela só vai acabar no inferno. Então tem revolucionários que se cansam da revolução. E esses que se cansam da revolução, né, eles acabam sendo devorados pela própria revolução, né? Então é por isso que existe essa tolice, né, de esquerda e direita, que é essa dicotomia moderna, enganadora, porque na verdade não passa disso. São revolucionários iguais, só que uns são retardatários que ficam meio cansados e parece que são conservadores. E tem Exatamente. aqueles outros que são, né? Aqui no Brasil isso ficou muito claro, né, quando teve, né, o período monárquico no Brasil, com Dom Pedro I, aí em Portugal foi Dom Pedro IV, né? Sim, sim. Então, quando ele abdicou do trono aqui no Brasil e retornou a Portugal, formou-se um período regencial, porque o sucessor do trono, pela Constituição, era uma monarquia, era o filho, né? Dom Pedro seria Dom Pedro II, mas ele era muito novo, tinha 5 anos de idade, então formou-se o período de regência. Esse período de regência foi marcado pelo governo liberal. Então, os liberais, eles logo se dividiram, né? Então, os liberais que são exaltados e os liberais que são moderados, né? Exatamente. Quando chega a época do governo do Dom Pedro II, né, o segundo reinado, os liberais moderados passam a ser chamados de conservadores, entende? Então, esse movimento aí de esquerda e direita é É, exatamente esse movimento da revolução, né? Porque tem revolucionários que são retardatários, eles se cansam da revolução. é. E aí, com o tempo, parece que eles são conservadores, né? Mas isso Na é uma guerra que eu realidade. já deixei de ter, porque uma pessoa parece que está a falar e as pessoas não entendem. E depois gostam de falar sobre isso. Se É, nós dissermos que isso é um problema, as pessoas dizem ok, ok. E passado 2 semanas já estão na mesma a falar sobre qual é o ministro, que o ministro disse isto, o juiz disse aquilo, quando o problema é precisamente estarmos a falar dentro desse é. esquema. Então, o problema seria, né, retornar, né, ao ponto da onde, né, a cristandade foi rompida. Né? O problema é esse daí, né? Agora, por quê? Porque a partir desse rompimento humanista, né, aí sim essa mentalidade, né, evolucionista, ela penetrou completamente. Foi. Agora, veja bem, há interesses, né, por trás disso daí, né? Há interesses, há forças que movimentam isso, né? E é por isso que nós vamos chegar até o darwinismo, né? Ok. Então nós vamos ter todo um processo, né, que vai buscar, né,
se desfazer da boa filosofia, da filosofia escolástica. Eles vão ter como grande inimigo, né, São Tomás de Aquino, porque eles vão, primeiro, negar a realidade, é o chamado subjetivismo, né? Uhum. Negar a realidade, negar a capacidade que nós temos de conhecer as coisas, ou seja, os nossos, aí nós vamos cair de novo naquela mesma, né, gnose hindu. Os nossos sentidos nos enganam, né? É a chamada a fenomenologia, essa ideia dos fenômenos, né, do Immanuel Kant, que é o criticismo, né? Ou seja, é duvidar de tudo, porque nós não somos capazes de conhecer a essência das coisas, a não ser as aparências das coisas. Essa filosofia de Immanuel Kant, ela vai condensar todo o pensamento moderno. E toda ela é base, tem essa base, esse substrato religioso, né, do transformismo, e vai ganhando uma capa de ciência, gradativamente. Então, toda a filosofia iluminista, ela vai partir desse princípio aí, ela vai buscar a emancipação do homem com relação a Deus. Ela vai ter, né, a igreja como sendo aquela mãe opressora, aquela madrasta que aprisionou a humanidade durante 1000 anos, né? E agora, que eles chamam de Idade das Trevas, né? É. E agora você tem esta independência do homem através da razão, que não é razão nenhuma, né? É o chamado racionalismo, né? O racionalismo é uma crença cega na razão do homem, né? É claro Exatamente. que o homem tem a sua. Nós somos racionais, né? Nós não somos racionalistas, nós somos racionais, mas nós reconhecemos que há limites para a nossa razão, né? E esses limites para nossas razões são complementados pela revelação. Por isso, a fé não é contrária à razão. A fé ela é complementar à razão. Ela acrescenta à razão aqueles dados que nós, por nós mesmos, não seríamos capazes. Como seríamos capazes de saber, né, a existência do inferno se não fosse por revelação? Como seríamos capazes de saber a ideia de juízo, né, se não fosse por revelação? A ideia de juízo final, o juízo particular, né? Isso também está presente nas religiões antigas, porque eles tinham algo da revelação de Adão, né? Isto é uma prova, né, de que nós viemos todos do mesmo Exatamente. Pai, do mesmo Pai. Você pega, por exemplo, né, na religião dos antigos egípcios havia o julgamento após a morte, o julgamento de Osíris, né, era feito imediatamente após a morte. Tudo. E eles acreditavam na ressurreição, né? Então É. tinha uma ideia deformada de ressurreição. Porque é evidente que se o homem é um composto de corpo e alma, é claro que, né, a morte, essa separação entre o corpo e a alma, ela não pode ser permanente. Uhum. Vai haver um momento em que vai haver novamente, né, essa união entre o corpo e a alma, né? É a ressurreição da carne. Está no credo, né? Nosso Senhor nos provou isso com a sua própria ressurreição. Exatamente. Uma das coisas, né, que Nosso Senhor fez, das coisas maravilhosas que ele fez, foi justamente isso, e além disso deixou uma prova, né, material, que foi o Santo Sudário. Então, o Santo Sudário é uma prova material da ressurreição, mas essa ressurreição é uma ressurreição gloriosa, né? Todos nós estamos destinados a ela. Ou nós vamos para a ressurreição gloriosa, ou nós vamos para aquela ressurreição do suplício eterno, né? Mas esse retorno, né, da alma e o corpo, né, unindo-se novamente, vai acontecer. Agora, para os evolucionistas, né, nada disso. Para os evolucionistas, existe, né, uma divindade aprisionada no homem. É por isso que eles Mesmo que eles falam, não saibam, ou seja, isso existe mesmo, ou seja, existe mesmo que eles não saibam, porque a maior parte mesmo que dos eles não saibam. os evolucionistas, a maior parte nem sequer pensa nisso, pensa que quando morrem, acabou,
mas esquecem-se que as pessoas que defenderam o evolucionismo e que pensaram um bocadinho mais, têm essa noção presente de que Então, eles mesmos fazem essa diferenciação, porque, né, para eles os ignorantes são os carnais e aqueles que são, né, conhecedores desta verdade oculta, né, são chamados pneumáticos, são os uhum, espirituais, né? Então, esses daí já estão no ponto já de se libertar da matéria. Se libertar da matéria para o nada, né? É o chamado monismo, né? Porque se você não é você, se você é apenas, né, uma partícula divina que está aprisionada neste corpo, este corpo é como uma roupa que uma vez que se envelhece, né, e se degrada, tal, essa sua essência divina, ela vai ter que sair daí, né? E é por isso que o Kardec inventa essa ideia do perispírito, né, que seria uma espécie de cola. Por isso que a ideia kardecista é a ideia do mesmerismo animal, porque a a do ideia do... consciência coletiva, acaba por ser quase como o talhar de Chardin, não? Uma espécie de meio. Sim, sim, todas as coisas estão ligadas por uma espécie de fio invisível, né? Exatamente, é isso mesmo. Esse fio invisível é o que, né, é o que faz com que o homem fique aprisionado na matéria. Mas qual é o final dessa história? O final dessa história é que não existe pessoa, né? Nós vamos nos unir a esse todo, né? É chamado monismo, e na realidade nós não somos nada. Você pega a música do Lennon, ela diz isso aí, a música do Lennon, Imagine, né? Imagine all the people. É Isso. aquela, exatamente. Esse é no fim, né? Todos são uma coisa só, né? O mundo será um só, né? Esse é o Vaticano II, é o Concílio Vaticano II. É o Concílio Vaticano É II. curioso como tudo, se formos explorar bem, estes temas vão todos bater no mesmo. Vão todos bater no mesmo, é. Então isso é contrário à razão, porque primeiro que nós somos pessoas, né? O que nos faz pessoas é semelhança de Deus, né? Porque nós somos um corpo pessoal, porque nós temos um espírito, né? Quer dizer, eu sou o Carlos, professor Carlos, né? Você é o Bronze, e continuará sendo, né? Mesmo depois da morte, né? Continuará sendo a mesma pessoa, entende? É, você vê que a coisa é tão irracionalista que eles negam isso. É curioso porque em vida, esta questão do evolucionismo que depois degenera nas questões raciais, eles aqui matam-se, em conversa, há raças superiores e outras inferiores, e não deixa de ser curioso que a raça superior é sempre a raça, branca da Europa. E curioso como a raça branca da Europa é a mais degenerada do mundo atual. É, Por o branco europeu não tem filhos, natalidade 1,2 filhos por casal, ah, é viciado em pornografia, não faz desporto, come mal, dorme mal, vive obcecado com o trabalho e a civilização está a colapsar. No entanto, optam por continuar a defender esta noção racial e depois temos quer dizer, é toda uma confusão. Isto acaba por eles próprios não se apercebem que entram num turbilhão de confusão que não tem solução, só degenera mesmo para depois, não sei, abandonarem mais tarde essas é. filosofias, ou Mas converterem-se. tudo isso só para negar nosso Senhor Jesus Cristo, né? Exatamente, exatamente. Então você vai ter, nós temos, né, uma visão de história. Isso aqui é muito importante para a gente desfazer essa confusão evolucionista, né? Porque é bastante razoável que nós pensamos em história como qualquer criança pode pensar, né? Toda história tem que ter um princípio, um meio e um fim. Porque, afinal de contas, a nossa inteligência exige que as coisas façam algum sentido. Aquilo que não faz sentido nos incomoda, porque é contrário à razão, né? Então, se a gente assiste um filme que não tem princípio, meio e fim, a nossa inteligência se incomoda profundamente com aquilo. Eu lembro de uma época, dos anos 60, em que a moda era fazer música, né, em que nada combinasse.
Então lá o cantor cantava uma melodia, o baterista tocava num outro ritmo, o baixista fazia um outro. Isso virou uma moda aí na Inglaterra, né? Então, assim, na realidade, né, justamente porque essa É, revolta, né, esse é. desejo Contra a ordem. contra a ordem, de negar a ordem, né? É claro que isso provoca, né, um mal-estar, né? É insuportável você ouvir uma coisa Exatamente. dessa, né? É insuportável. Então isso é contrário, né, à razão. Então a história é assim também. Como a história ela é uma consequência do pecado original, né? Deus estabeleceu um plano para essa história. Então o plano dessa história é justamente, né, o apogeu da história, que é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que, sabiamente, a história era dividida em antes de Cristo, depois de Cristo. E nós teremos uma conclusão dessa história, né, que vai ser o juízo final. O juízo final, todas as coisas serão restauradas. Aí vai haver a ressurreição da carne, né, e vai ser separado o joio do trigo. O joio vai ser amarrado em feixe e lançado ao fogo. Este é o fogo eterno do inferno, né? E o trigo, né, vai viver a felicidade eterna com Deus. É simples assim a coisa. A coisa é extremamente simples, né? Essa é a revelação divina e é simples dessa maneira. É dessa maneira que vai ser. E a nossa própria vida na história demonstra isso para nós, porque todos nós também somos assim. Nós também temos um princípio, um meio e um fim, né? Exatamente. Agora, a ideia anticatólica de todas as outras religiões é a ideia cíclica É isso. de tempo, né? Então você tem ideia cíclica. Isso é uma maneira de aprisionar o homem neste mundo. É um truque de Satanás. Por isso que, né, um dos símbolos do demônio é o Ouroboros, que é aquela serpente que engole a própria Uhum, cauda. uhum. Você entra numa espécie de raciocínio circular do qual você não consegue sair mais. A filosofia kantiana é assim, é um Ouroboros também, né? É uma coisa infernal. Você não consegue sair mais. Se você entrar nisso, você não sai mais. Então, né, os antigos tinham uma visão cíclica. Esta visão cíclica, em certo ponto, era baseada em observação natural, porque de fato há um ciclo na natureza, né? Exato. As coisas têm um retorno. Nós temos as estações do ano, né? Nós temos o dia, a noite e tal. Existe uma certa. Mas a história continua, o tempo está a continuar. Mas a história não é cíclica, né? A natureza tem um funcionamento cíclico, mas não a história, né? A história não. Mas os antigos, né? Eles, como eles tinham, né? Por base a sua observação na natureza, então eles interpretavam a história também de forma cíclica. Então os evolucionistas eles vão se dividir, né? Em duas mentalidades cíclicas. Uma mentalidade cíclica de evolução constante até chegar, finalmente, né, à libertação plena desta matéria e se unir ao todo, que é esse monismo, né, ou esse Deus escondido que foi dissolvido, né, como diz a Cabala, né? Então isso daí é o que os cabalistas chamam, né, de essa conclusão da história para eles é essa, né, a volta a essa unidade, né? É o Tikkun, que eles chamam, né? É o Tikkun. Então, essa visão evolucionista constante é o que eu chamo de New Age, a mentalidade New Age está impregnada disso, né? Porque você tem uma era superando a outra, né? A nova era sempre superior à outra. E você tem também a visão de ciclo, que é de retorno. Então, aí se usa. Os nazistas eram assim, né? Os nazistas eram racistas, porque a base do nazismo é a poligenia, né? Ou seja, a humanidade tem origens diferentes, os homens têm pais diferentes, raças diferentes. O kardecismo vai usar o mesmo princípio do racismo, né, biológico de Gobineau e vai utilizar isso, né,
na questão da evolução espiritual. Ou seja, existem raças superiores porque são espíritos superiores, né? Pois é, que é a minha grande quesilha com essa questão e que eu levanto quando falo com católicos é então, mas se há uma mudança na raça, tem necessariamente que haver uma mudança na alma. Porque esta noção de que muda o físico, mas o espiritual permanece, é uma noção moderna errada. Ou seja, Aristóteles não concebia que pudesse mudar a essência e não mudar agora já estamos aí meia-noite. Aristóteles dividia as coisas em essência e matéria. Não é matéria, o termo correto não é este. Entre substância, acidentes e substância. Pronto. Sim. E portanto, como é que é possível então mudar a substância, mas os acidentes a não mudarem? Quer dizer, seria impossível. Isso só acontece na transubstanciação, que é precisamente Exatamente. um E é por grande isso que milagre. é por isso que é um grande milagre. É o único caso que acontece isso daí. Os acidentes permanecem e a substância muda. É o único caso. E se as raças são assim tão diferentes e se há vários pais, então a ilação correta seria de facto que existem vários tipos de alma. Que para um católico isso é inconcebível. Como é que há diversos tipos de alma? Exatamente. Para um católico é inconcebível e é pecaminoso. A ideia poligenista é pecaminosa e é muito triste, né, a gente ver que tem bispos, né, esses modernistas que defendem a ideia poligenista. Eu vou te dar um exemplo, né, o cardeal Pell, George Pell, É o da Austrália. da Austrália, exatamente. Há um vídeo dele num debate com aquele ateu famoso, né, Richard Dawkins, que na verdade não é um debate nenhum, né, porque eles divergem, eles são evolucionistas iguais, eles vão divergir em determinados pontos, né, mas ao final e ao cabo, o cardeal Pell acredita que nós descendemos diretamente dos Neandertais, né? Como é que isso é? Depois assista esse é um programa de televisão com público, né? Tem Sim, um sim, sim. auditório e tal. E ele diz essa sandice. Então ele fala que Adão e Eva é uma construção mítica. Você Claro. vê que é poligenista, né? Então, assim, Certo. alguns homens, né, descenderam dos Neandertais, outros descenderam lá, né, de outra espécie de hominídeo, né, e por isso há, né, graus de evolução, né. Os Neandertais estavam num processo evolutivo superior ao, por exemplo, ao do Homo habilis, né, e aí, né, por isso é que dá origem a raças diferentes. Então, aí, você vê que, no fundo da própria nova teologia, né, e isso foi condenado pelo Papa Pio XII na encíclica, não sei se é encíclica, né, Humani Generis, né, em que Sim. ele condena a poligenia. Você está condenado pela Igreja. É claro que é contrário à revelação, né? Então, acreditar que nós temos. Porque esta é a fonte do racismo. Né? É a Exatamente. fonte do racismo. Né? Mas como é Na, que na, temos católicos? O problema é esse, eu compreendo que apareça um ateu a falar nisto, agora católicos, e eu quando digo aos católicos, então espera, contem lá, então depois do dilúvio, Noé sai do barco com a família, não há sim, mais sim, ninguém, e, e então, quer dizer, eu tenho que vir exatamente, dali. exatamente. Por exemplo, a questão antes do dilúvio ainda, né? Da esposa de Caim, né? Uhum. Aí eles também usam esse argumento, né? Mas é a esposa de Caim. Então, a esposa de Caim era a irmã dele, né? A lei, ela tá de acordo com a necessidade. Exatamente, Ela não, exatamente, se a necessidade naquela época era a procriação, era permitido, né? claro. Que se procriasse. E depois, posteriormente, a coisa foi se distanciando, né? Casamento entre primos, depois mais distante, até que finalmente ficou proibido esta relação entre parentes próximos, né? Mas no início não. Então, assim, a resposta simples, né? Uma resposta simples. Mas esse racismo, né? Ele tem suas origens, né? Porque ele vai buscar uma base científica, né?
Daí, por isso é que o darwinismo entra nessa história aí, né? O Darwin, na verdade, ele foi uma espécie de Lutero. Porque o que foi Lutero, né? O Lutero foi usado, e é claro que havia, né, uma força maior por trás do Lutero, Claro. e que surpreendia ele, porque ele dizia assim: hoje, mas as coisas estão indo rápido demais, né? Nem ele esperava, porque havia toda uma força que impulsionava, né, E ele, no aquele fim, acaba movimento. por fazer condenar essa própria força, que Sim, pronto, era um movimento ao judaizante. final, quando ele, né, isso é posterior, né, quando ele finalmente, né, ele vai aprender, né, um pouquinho, né, do hebraico, aí ele começa a ter uma noção. Só que ele não teve, né, aquela humildade necessária para reconhecer seus erros e persistiu no erro até o fim, Sim, sim, sim. né? Então, com o Darwin foi a mesma coisa, né? O Darwin partiu de um delírio, né? Um Que não, delírio. não comprovável, que temos que Não, sempre dizer. é absurdo, é completamente absurdo, né? Porque o Darwin, ele é contraditório do princípio ao fim. Porque, veja bem, o livro dele chama-se, né, A Origem das Espécies. Mas o que que é o que que é uma espécie? Uma espécie é algo que tem essas duas coisas, né? Primeiro, a sua causa substancial e a sua causa final, né? Um pombo, ele foi criado para ser pombo. E não foi criado para se transformar Uma numa águia. outra coisa. Ele nunca encontra, ele diz sempre o pombo, mas há um tipo de pombo na América e há um pombo maior no Japão. E nós dizemos, ok, então são dois tipos de pombo, são duas. Podemos dizer, continuam sendo pombos, né? e ele, Continuam sendo pombos. depois, não, mas ali do outro lado há uma águia que parece esse pombo. Pronto. Então, e se não há isso, né? Se não há nenhuma causa substancial, formal e nenhuma causa final, não há espécie. Então, como é que ele vai dizer a origem das espécies? Não tem origem das espécies porque não existem espécies, né? Ele vai começar partindo exatamente dessa questão dos pombos, fazendo cruzamento entre pombos, né? E aí, como ele vê que a coisa não funciona, ou seja, o pombo continua sendo pombo, ele vai botar na equação o tempo. Ele vai dizer assim: bom, essa experiência, né, que ele atribuía, né, à seleção natural, né, primeiro ele tenta fazer de forma artificial, né, fazendo cruzamento de pombos. Daí ele vê que realmente não dá, o pombo continua sendo pombo, e aí ele vai acrescentar o tempo e vai dizer, bom, então isso só pode ser feito por um processo natural de longo tempo. Isso não pode ocorrer em 30, 50, 100 anos, 200 anos. Daí é porque que eles vão começar a investir nessa ideia da idade da Terra, né? De bilhões de anos e Bilhões, sim, tal. sim, sim. Quando a gente já sabe, né? E você encontra fósseis aí de dinossauros que é facilmente comprovável que a coisa não pode ter mais do que, não sei, 10 Sim, mil sim, anos. sim, sim, sim. A datação de carbono é toda uma estupada que É, talvez fosse um dia bom fazer um episódio sobre isso com um exatamente. especialista, mas a datação de carbono é completamente ao lado. E aliás, há um documentário no YouTube, quem quiser pode procurar, onde uma série de cientistas foram precisamente arrumados nos anos 70 por terem descoberto, 70, 80, por aí fora, na 90 até, por terem descoberto, por exemplo, pegadas de homem ao lado de pegadas de dinossauro. E então, como é que isto pode? Pois é. E depois há Existe, toda a né? questão dos dinossauros, não é? Porque encontram as ossadas de dinossauro e depois nos filmes montam o dinossauro de pé, mas quem é que não garante que aquilo não era o dinossauro não era deitado? Sabe? Isto é, Nós temos uma construção artística, né? em torno da Baseada coisa. nos fósseis, né? Descobre E o a osso outra e já está coisa, o bicho de pé. Ok. né? E outra coisa também, né, é que todo esse processo de fossilização, né, ele só se justifica por um grande evento que ocorreu de forma global e que ocorreu de forma, né, muito violenta. Isso se explica, né, tanto o processo de fossilização quanto o processo de formação de carvão, ou seja, mineral, vegetal, e o processo de petróleo.
né, só pode ter acontecido em certas condições em que houve, né, uma mudança brusca na superfície da Terra, em que foi exercida muita pressão, né? Pressão, calor são condições raras, mas que podem produzir essas coisas. Então, É, né, o dilúvio explica perfeitamente bem o porquê, né, de que nós temos essas reservas de petróleo, reserva de carvão e sim, esses fósseis, né, de dinossauros. Mas eu dizia que toda essa mentirada, né, de que a Terra tem milhões, milhões, milhões de anos, é para poder enquadrar na questão do evolucionismo. exato. E é uma maneira também, né, de prender a humanidade nessa coisa, né, circular de tempo, né, Certo, que nunca acaba e que nunca, que que não nunca tem, acaba, porque ao nunca fim e ao cabo acabará. é isso, não, é importante não fazer as pessoas pensar na morte, é importante fazer as pessoas pensar num ciclos eternos, porque se pensam na morte, Exatamente, têm que pensar em exatamente. Deus. E sempre pensando, né, que a história nunca vai ter fim, né? É, Não exatamente. haverá fim da história, não haverá Ops. é, parousia, não haverá juízo final. Como é que então desenlaçamos isto, professor? O que é que se pode dizer assim? Já estamos aqui com 1h50 de gravação, vamos tentar dar aqui, ou não sei se queria fazer ainda uma abordagem desde o do darwinismo até agora. Como é que podemos, que conclusão é que gostava de deixar para, porque também não queria que expusesse o seu curso todo. O professor nas suas aulas online que podem frequentar, tem lá um curso sobre o evolucionismo, podiam ver. Hum, mas o que é que pode dizer assim para terminar os últimos 10 minutos, 15 minutos? Então, a primeira coisa, né, é que desde o final do século XV para o século XVI, né, nós passamos a ter uma ideia falsificada de ciência, né? Essa ideia falsificada de ciência é o chamado cientificismo, que é uma ideia mecanicista. Ela, até certo ponto, ela funciona, né? Porque se compreende o funcionamento das leis da natureza, né, o homem pode desenvolver aparelhos de acordo com o funcionamento dessas leis, né? Mas o problema é que desta ideia mecanicista, o homem vai partir para uma ideia, né, de autonomia com relação a Deus, porque ele vai imaginar Deus como se fosse esse arquiteto do universo, essa é a ideia maçônica, né? Como se Deus fosse um relojoeiro, construtor de uma máquina que é o universo, e o homem, com a sua capacidade racional, né? Ou seja, puramente material, né? Não existe nada além deste universo mecânico. O homem, uma vez compreendendo esse sistema mecânico do mundo, o homem vai dominar completamente, né, o funcionamento do mundo e vai dominar a máquina. Então, por isso que essa ideia chama deísmo, né? É uma ideia que crê no progresso contínuo da humanidade e que o homem vai dominar plenamente, né, a tal ponto em que o homem vai ser capaz de recriar o mundo da maneira que o homem preferir. Então, aqui nós entramos, né, naquilo que eu chamo de processo de revolta final do homem contra Deus, que o Gustavo Corsão chamava de pecado terminal. É quando o homem, né, ele vai se achar capaz de mudar a sua própria essência pelo domínio, né, das leis da natureza. O homem passa a se julgar capaz de criar leis Exatamente. próprias, independente das leis de Deus, e passa ainda pior, né, a negar as próprias leis de Deus. Então, o homem só passa a considerar lei aquilo que ele faz. Só existem leis que o homem faz. Então, se o homem, né, recentemente eu estou com um problema aqui no meu ombro esquerdo Uhum. e eu estou fazendo sessões de fisioterapia. Então, eu conversando com a fisioterapeuta, ela me dizia que ela levou o filho dela no psicólogo, o filho dela tem mais ou menos uns 12 anos, né? E
Quando o filho dela entrou, ficou sozinho conversando com o psicólogo. Quando ele saiu, o psicólogo chamou ela e falou: olha assim, bom, o seu filho, ele já definiu o sexo dele. Aí ela falou assim: mas como assim? Como assim? Já foi definido quando ele nasceu, entende? Então, é chegar nesse ponto aí de dizer que o homem, né, é que determina, né, o que ele é. Ele vai determinar se ele é um ser humano ou se ele é sei lá, uma mistura de homem com alguma outra coisa, né? E vai ser capaz de mudar as leis da natureza. Aí essa coisa do ser, né? Esse, esse grande, como eles chamam isso? Esse complexo, né? Que busca a partícula divina, né? Que está aí se não me engano, na Suíça, né? É uma maneira que o homem tem de buscar criar leis que estejam fora das leis de Deus, né? Exatamente. Ou seja, abrir portais, né, para universos paralelos, mundos alternativos. A ideia de metaverso, né, nós estamos vendo isso aí muito presente nos filmes de Hollywood. Já está a pegar, já está a pegar. Você pega esse último filme agora do Homem-Aranha, né? O tema é justamente esse daí, né? Existem multiversos, né? Sim, sim, sim. Vai continuar. A loucura, isso é mesmo para. Exatamente, exatamente. Então é o pecado terminal, porque francamente, eu não consigo imaginar como é que essa coisa pode ficar pior. Ué, a lógica é que a forma de ficar pior é levar às últimas consequências dessa doutrina, de enclausurar o ser humano em casa, ligado a um mundo virtual do metaverso. É, Até que é uma espécie de eutanásia, divertida. As pessoas vão se enclausurar, depois vão estar tão dependentes do sistema e a vida cá fora vai ser tão má que as pessoas vão preferir viver no metaverso, enquanto cá fora, mesmo que o corpo esteja a morrer, eles não querem saber porque estão iludidos. Há filmes sobre isso, é demoníaco, é é diabólico. demoníaco. E você sabe que um exemplo disso nós temos na história com o Marquês de Sade, né? O Marquês de Sade, o nome dele já dá origem, né, à Exatamente. questão do sadismo e tal. Fechado no Então, calabouço. é fechado, exatamente. Ele ali, naquela prisão, né, ele vivia os vícios dele ali. Então, então por isso é que a pornografia, né, nesses tempos de pandemia, né, ela foi, né, Jogos de computador, pornografia, tudo o que tudo foi é. liberado assim, né? E por quê? Porque a ideia é exatamente essa, né? A ideia é fazer o homem viver, porque para eles, né, o mundo é mau. Hum. O mundo que Deus criou é mau. Essa é a ideia central do evolucionismo, né? Deus é mau, Deus é mentiroso, Deus nos engana, né? E Deus nos aprisiona aqui. Então, este mundo que nós vivemos é um mundo mau. Então, eles querem criar um novo mundo, É, né? é, Um novo mundo. Só que este novo mundo que eles vão criar, na verdade, vai ser o inferno na Terra. completamente. Tudo com base, e vai ser tudo defendido com base nos direitos humanos, pela Exatamente. igualdade, para que as pessoas não sofram, pela proteção da vida, da violência, da igualdade de género. Então vai ser assim, a pessoa Talvez, é, talvez, Bronze, não vou afirmar, mas pode ser talvez essa uma das razões desta guerra da Rússia com a Ucrânia. é o que parece. É, o que Parece é que parece aprofundar que mais o problema. parece que os russos eles percebem isso e eles não estão dispostos, né? Porque à medida em que isso se dissemina pelo mundo, a Rússia vai ficando mais encurralada, né? A gente viu como está a Ucrânia hoje, né? Completamente já Sim, sim, tomada, né? Por sim. essa mentalidade. Eu penso que a Rússia acaba por ser uma espécie de coágula. Ao Solve, que é a Ucrânia, a Rússia age como um coágula e amanhã É, já não é a Rússia, porque isto, se for a ver, isto foi muito útil. Aparece uma doença, tomam-se medidas esdrúxulas, logo a seguir aparece uma guerra.
Exatamente, A vida está a ficar mais cara, as pessoas estão a ficar sem possibilidade de ganhar dinheiro e eu acho que é tudo isso, é tudo um solve com água e amanhã, porque essas religiões esotéricas e o próprio evolucionismo, eles defendem que o conflito traz o aprimorar da espécie e a é, sobrevivência do mais forte. E gerar conflito, que eles já vêm a fazer isso desde o século XX, não é? E antes, mas pronto, o século XX foi mesmo com a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. exato, exato. E então eles criam conflito. Estas pessoas que movimentam a espécie de um xadrez, eles querem o conflito porque eles sabem que do conflito brota uma síntese. E essa síntese, caia para onde cair, eles vão aproveitar para gerar outro conflito. Exatamente. É surreal. Muito bem, exatamente isso. Professor, olhe, muito obrigado por Eu que esta agradeço mesmo. aula Eu de que agradeço. introdutória ao seu curso. Eu peço que todas as pessoas que ouviram este podcast hoje que vão ao site do professor, sigam também no YouTube e vale a pena no Brasil, tendo em conta que o Brasil agora tem o real ou o euro, não sei qual é que o dinheiro hoje em dia está tão esquisito, mas aqui na Europa o euro vale mais do que o real, portanto podem comprar os cursos no Brasil Sim, sim, e, sim, sim. e há uma diferença que penso que É, fica 9 ou 10 euros. é. Eu comecei fazendo pelo YouTube, né, mas depois nós usamos a plataforma Hotmart, né. Eu penso que é melhor, até porque o É, YouTube come sempre uma parcela daquilo que as pessoas pagam sim, e não vale a pena. Pronto, se a pessoa vai pelo YouTube, pronto, prefere o YouTube, tudo bem, mas é. quem puder, pelo Hotmart, é mais, penso que Eu ajuda mais o vou professor. eu vou seguindo com o curso de história, nós estamos agora, né, no na Alta Idade Média, mas eu vou seguir com o curso de história e paralelamente eu vou postando também as aulas no meu canal. Eu tenho feito essas investigações sobre a questão da irmã Lúcia, né, então Sim, 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 nós sim, estamos sim. trabalhando em conjunto, né, eu, você, o Giovanni, o doutor Peter Joinovski também, e nós estamos ali fazendo uma equipe ali, né. É, o que precisarem, continuem a pedir, nós aqui pronto, estamos perto da fonte, portanto estamos aqui dispostos a ajudar no que for preciso. É um tema que pelo que o Giovanni já me disse, vai dar a conversa, vai dar muita, muita coisa para ver. Ainda tem muita coisa para vir ainda, viu. E portanto eu aguardo com expectativa e se precisarem de alguma coisa é só dizer.